Fala, torcedor do Palmeiras. Eu acho que não existe ainda o tudo verde, né? Eu até entendo o torcedor que ainda esteja ali remoendo o que aconteceu na segunda-feira, porque eu sou uma dessas torcedoras. Ainda estou muito chateada. É óbvio que a gente tem que virar a chavinha, mas o Botafogo venceu ontem, cara. Então, bate aquele desânimo, sabe? A gente joga contra o Grêmio agora na sexta-feira. E, enfim, eu quero trazer uma informação aqui pra vocês. Uma informação seguido de algo que eu lembrei, tá? Porque eu presenciei, então eu posso falar com propriedade. E eu fiquei pensando muito no dia de hoje. Eu falei, não, isso merece um vídeo. Eu vou contar para vocês aqui sobre o que eu estou falando, tá? Comentar um pouquinho também sobre a vitória ontem do Botafogo diante do Vasco e sobre a avaliação do Palmeiras, da gente ter perdido ali pro Corinthians, do momento que a gente vive. Escuta só a avaliação do Palmeiras sobre tudo isso, tá? Quando a gente fala avaliação do Palmeiras, a gente fala de uma diretoria do Palmeiras, no caso, ali Leila, Anderson Barros, que fazem essa avaliação em conjunto, tá? E a opinião deles sobre tudo o que está acontecendo nesse momento. Então, eu queria pedir encarecidamente que você pudesse deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Eu tô aqui todos os dias trazendo informações aí pra vocês, opiniões, tá bom? Deixa eu aproveitar e indicar rapidinho aqui pra vocês a PagBet. Na PagBet você consegue fazer um depósito mínimo de R$ 1 e deixar o palpite no jogo que você quiser, tá bom? Lembrando que tem várias rodadas do Campeonato Brasileiro aí pra você deixar o seu palpite, inclusive o Palmeiras joga na sexta-feira, né? E depois, de novo, tem data FIFA. Enfim, aproveite para deixar o seu palpite. Na PagBet acertou, tá pago, tem o Pix mais rápido do mercado, tanto para pagamento quanto para depósito. Então, vou deixar tudo certinho aqui embaixo, fixado no primeiro comentário. Fechou? Bom, rapidinho, para não tomar muito tempo, até porque o jogo entre Vasco e Botafogo aconteceu ontem, mas é que hoje eu não tive tempo de trazer aqui conteúdo para vocês, nem ontem de fazer um pós-jogo após o jogo do Botafogo e do Vasco, tá? Eu não vou fazer um pós-jogo, só deixar as minhas considerações, porque eu falei para vocês que eu ia ocupar minha mente nem assistir o jogo. E de fato eu ocupei a minha mente, me desliguei um pouco, esqueci que o Botafogo estava jogando ali contra o Vasco. E aí quando eu lembrei do jogo que eu coloquei, já estava 2-0 para o Botafogo. E aí em seguida o Botafogo fez o terceiro gol, né? E aí eu fiquei pensando que eu fiz bem em não ter ficado acompanhando e secando um time que hoje, tá? Hoje, nós estamos falando do Botafogo de hoje. O Botafogo do ano passado também já tinha se tornado um time mais cascudo, né? Mas a gente tem que entender que tem certas equipes que não tem como ficar secando, ficar implorando para que perca. Porque hoje o Botafogo joga o fino da bola. Hoje o Botafogo é um time arrumadinho. Hoje o time do Botafogo é um time que dá gosto de ver. E eu sou torcedor do Palmeiras, mas eu não posso ser clubista. Apesar de defender só o Palmeiras aqui, eu tenho que ser justa. Eu preciso ser justa. Não adianta chegar aqui e falar, não, Botafogo tá jogando nada, Botafogo não merece ser campeão. Merece. E merece muito. Se eu ainda tenho esperança do Palmeiras ser campeão esse ano, eu sou trouxa. Eu confesso pra vocês que eu fico lá na porcentagem contando e fazendo cálculos pra ver se ainda tem chance do Palmeiras vencer. Porque eu sou trouxa, porque eu sou torcedor do Palmeiras, porque eu queria muito que, apesar de tudo, o Palmeiras ainda levantasse essa taça. Mas sabe o que a gente ainda pode tomar? Sabe o que ainda pode acontecer? O Botafogo erguer a taça dentro do Allianz Parque. Vocês têm noção que isso pode acontecer? Meu Deus, como o mundo dá voltas, né? Isso seria muito triste para nós, torcedores do Palmeiras, né? Mas enfim. Então, sobre o Palmeiras. Perdão, ia falar Palmeiras e Botafogo. Então, sobre Botafogo e Vasco, eu, depois que eu vi o resultado, desliguei, enfim, fui dormir. E é isso, tá? Não tem como ficar secando o Botafogo. Até porque se o Palmeiras não teve a capacidade de vencer o Corinthians, como é que eu vou ficar torcendo pro time que não é meu, no caso o Vasco, tá? E é isso, eu quero saber a opinião de vocês que assistiram Botafogo e Vasco, se vocês acham que o título já é do Botafogo, se vocês acham que não. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Sobre o Abel, e o que eu lembrei e preciso contar aqui pra vocês, inclusive fique comigo até o final do vídeo, eu queria falar rapidinho sobre a avaliação do Palmeiras, tá? Sobre os resultados, escuta só. A matéria da Trivela, tá? A avaliação no Palmeiras é de que maus resultados não tem vilão. Escuta só. Contudo, no Palmeiras não existe um entendimento de terra arrasada ou de necessidade de uma grande guinada.
Olha o pensamento da diretoria do Palmeiras. A avaliação é que a diretoria e a comissão técnica tomaram mais decisões corretas do que erradas. Até porque se tivesse tomado mais decisões corretas que erradas, a gente estaria ali na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, né, senhora Leila, senhor Anderson Barros? Enfim, o planejamento para o próximo ano não muda drasticamente por conta da iminente perda do título. O elenco tem apenas a renovação de Marcelo Lomba pendente. Isso, fica aí renovando um jogador por gratidão. Ótimo, igual vocês fizeram com o Marcos Rocha. E nem tô dizendo que não tenha que renovar com o Lomba, porque o Lomba, eu acho que é um dos únicos jogadores do Palmeiras que ninguém vai discordar ali, que uma renovação seria vantajoso, né? Eu acho que ninguém ia discordar do Palmeiras renovar com o Marcelo Lomba, enfim. Mas só tô lembrando de alguns que renovaram e não mereciam. E o ritmo previsto de contratação não vai mudar, tá? O Palmeiras tem um orçamento ali, pensa no orçamento de 200 milhões para reforçar o time no ano que vem. Aí o que me chamou mais atenção ainda, olha só. Palmeiras foi vítima do sorteio e de acúmulo de lesões, cara. Ou seja, dá a entender não. O entendimento é único esse, né? Que o Palmeiras foi prejudicado porque pegou adversários difíceis. O caminho da Libertadores foi difícil. E de fato foi. E de fato não foi um caminho fácil. Mas quem quer ser campeão não escolhe adversário. Agora o Palmeiras só vai ser campeão se passar ali por times teoricamente considerados times ruins, né? Então aí só assim a gente vai ser campeão agora da Libertadores, da Copa do Brasil. O Palmeiras não é um clube hoje que deveria ser exemplo, né? E acredito que para alguns financeiros, né, de ter como é que eu posso dizer aqui? De ter uma casa arrumada financeiramente comparado com anos anteriores, né? O Palmeiras hoje é um time que, se quisesse contratar e trazer reforços à altura do que a gente merece, poderia. A gente não poderia pensar em reforços grandes há anos atrás, há 6, 7 anos atrás, que a situação do clube era deplorável. Hoje o Palmeiras pode, só não quer. Por quê? Porque a Leila, ela sabe administrar a empresa dela. Uma coisa é você administrar uma empresa, outra coisa é você administrar um clube de futebol. E olha só como o discurso mudou. Porque desde que ela assumiu o Palmeiras, antes de assumir o Palmeiras, ela falava que não existe bom e barato, que time forte se faz com investimento. E o investimento? Agora ela fala que tem que ter responsabilidade, que não pode sair contratando a baciada, e ninguém tá pedindo para contratar a baciada. É só ter um scout competente para olhar o mercado, ver bons jogadores e fazer a contratação correta, tá? Agora o Palmeiras usa discurso de que foi vítima do sorteio, do acúmulo de lesões. Olha esse absurdo aqui. Estevão, por exemplo, jogou apenas um dos 4 jogos que decidiram a sorte do Alviverde na Copa. Ou seja, a responsabilidade é de um menino de 17 anos que não pôde atuar porque estava machucado. Alguém mais tem dúvida que a gente não vive um Estevão dependência? Vocês imaginam o ano que vem, depois do meio do ano, quando o Estevão sair? O que fizeram com o Ender, que estão fazendo com o Estevão? Joga no Estevão e resolve. Um menino de 17 anos. Gente, um garoto. Eu com 17 anos, eu ainda brincava de algumas coisas que eu brincava na minha adolescência, tá? 17 anos. Ele tem que ter a responsabilidade de vestir a camisa do Palmeiras e botar esse time para jogar e ser o responsável por trazer bons resultados ao Palmeiras. E aí, quando ele tá lesionado, a culpa é dele porque estava lesionado, porque não tinha ele como opção, porque a gente sofreu com lesões. E quando eu falava lá no começo do ano, me escutem, peguem vídeos meus aí do começo do ano e do final do ano. Quando eu falava, Palmeiras precisa contratar, a temporada é longa, perderemos jogadores por lesões, perderemos jogadores por cartões. Não, pra que inchar o elenco? Tá bom do jeito que tá, ó o Estevão aí. Gente, ele é um jogador profissional, mas é um ser humano como qualquer outro. Pode machucar, como aconteceu em momentos que a gente precisou dele, mas a gente não pode viver um Estevão dependência. Quando o Palmeiras entra em campo, são 11 jogadores, não apenas um, tá? Então, as desculpas do Palmeiras me deixam super irritada. Super. Nós, torcedores do Palmeiras, estamos bravos. Nós sentimos esse momento.
Nós sentimos um clima estranho com o Abel, um clima estranho de alguns jogadores. A diretoria acha que tá tudo bem, que não tem vilão, né? Que mais acertaram do que erraram. Tá errado. Olha o pensamento de quem está hoje no comando do Palmeiras, tá? Não é um pensamento de cobrar, e deveria cobrar. Gente, Felipão, junto com o Abel, um dos maiores técnicos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Luxemburgo também tem seus méritos. Esses dois técnicos foram cobrados, né, e muitas vezes de formas. O próprio Felipão, a forma que ele foi mandado embora do Palmeiras, eu nem tô pedindo o Felipão aqui de volta, pelo amor de Deus. O que passou, passou, tá? Mas outros técnicos também foram cobrados. Por que que o Abel Ferreira não pode? Por que que é tudo lindo? Vocês acham que teve uma cobrança interna? Não estou dizendo só pro Abel, Abel e jogadores. Vocês acham que a Leila, Anderson Barros chamaram, fizeram uma reunião, chamaram eles ali numa salinha e falaram: vocês viram o que aconteceu? Vocês perderam em casa pro Corinthians, na casa do Corinthians, perdão. Vocês perderam na casa do Corinthians, com a situação do Corinthians. Vocês acham que teve essa cobrança? Lógico que não. Lógico que não. Porque quem manda e desmanda dentro do Palmeiras hoje é arrogante, trata o torcedor com indiferença, fala do torcedor de estádio, do torcedor de quem é mais torcedor, é reflexo da diretoria do Palmeiras hoje, tá? A própria Leila, que é uma pessoa soberba, por mais que as pessoas apoiem ela aqui no canal, que várias vezes que eu falei dela, eu apanhei, mas todo mundo sabe que ela é prepotente, que ela é arrogante. E é o jeito dela, ok? Só que isso se reflete no Palmeiras hoje. Por isso que virou a casa da mãe Joana, tá? Enfim, e aí rapidinho para falar sobre o Abel, porque eu quis trazer aqui para vocês a avaliação do Palmeiras. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu no dia 1 de julho. Eu tirei uma foto com o Abel de 2022, na frente do CT do Palmeiras. Eu fiquei o dia inteiro lá esperando ele sair para tirar uma foto com ele. O treino começava por volta de umas 3 horas da tarde e terminava umas 4 horas. Ou terminava às 3, não lembro exatamente o horário que terminava. E eu fiquei ali, como eu fui de Hortolândia exclusivamente, que eu queria uma foto e um autógrafo, né? Eu ia, na época, eu rifei a camisa do Palmeiras com o autógrafo do Abel aqui pra vocês lembram? Então eu fiquei lá o dia inteiro esperando na frente do CT. Gente, saía um, saía outro, saía um, saía outro, saía um, saía outro. 8h30, 9 horas da noite e nada de Abel Ferreira. Nada. O Abel não saía, né? Até teve um segurança lá que foi ignorante, dizendo que ele ia dormir lá, que ele tinha o hábito de dormir lá, mas um outro segurança falou pra gente que ele ia sair em algum momento. E eu acho que era por volta de 9h30 da noite, o Abel saiu no carro dele. E aí, depois desse acontecido, um dos seguranças comentou com a gente que estava lá esperando o Abel naquele momento, que o Abel era um técnico que ele era o primeiro a chegar, ele era um profissional que ele era o primeiro a chegar e ele era o último a sair. Ele era o último a ir embora do centro de treinamento. Que eles nunca viram alguém trabalhar tanto como o Abel Ferreira. Eu estou falando de 2022, ok? Hoje, e por que eu fiquei refletindo? Porque hoje, o Abel Ferreira de hoje, ele só quer descanso, quer priorizar a família, quer priorizar a folga, tá cansado do calendário, ou seja, ele não tem a mesma concentração que ele tinha em 2022. Não estou dizendo que ele é um péssimo profissional, não estou dizendo isso, que ele não cumpre com os horários dele, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando ele chegou aqui no Palmeiras, ele tinha tesão em treinar o time do Palmeiras. Porque um profissional chegar lá 10, 9 horas da manhã e sair só 9h30 da noite, trabalhando. Os seguranças que estavam lá disseram que ele estava trabalhando, que ele estudava tática, que ele assistia vídeo, que ele fazia, mesmo com os jogadores, depois de treinar os jogadores, ele fazia o trabalho dele, tá? E isso aconteceu, não foi só no dia que eu estava lá. Isso foi relatado para mim, que ele fazia isso sempre. E o Abel de hoje, ele tá cagando, literalmente. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale essa palavra, mas ele tá nem aí, entendeu? Ele tá querendo priorizar apenas o descanso e a folga dele, que ele tem direito, que ele é um ser humano igual nós, tem que descansar, mas eu digo, ele não tem o mesmo foco, gente. O Abel Ferreira de hoje não é o Abel Ferreira de 2022. Não sei se subiu para a cabeça justamente o salário muito alto, não sei de fato
o que aconteceu é para essa mudança do Abel. Por isso que eu acho que de uma hora para outra ele pode ir embora, ele tá literalmente cansado. Isso é nítido, gente. Quando ele vem falar que ele ficaria no Palmeiras 10, 20 anos se o calendário fosse largo como foi esses últimos esse ano, no caso, né, um calendário assim tranquilo, jogando só de domingo, e você percebe que um profissional gostava de chegar 9 da manhã e sair 9 horas da noite, isso não acontece mais, é porque ele está cansado. A gente não tem a entrega mais 100% de Abel Ferreira. Eu quero que vocês reflitam isso, porque eu refleti isso hoje o dia inteiro. Eu não tive tempo de gravar esse vídeo antes para vocês. Por isso que eu estou gravando apenas agora. Mas o Abel não é o mesmo Abel que a gente conhece. E isso é preocupante. Porque se o Abel Ferreira fosse o mesmo Abel de 2022, eu com certeza estaria morrendo de medo de perder ele. Eu não sinto mais. Eu sinto que o ciclo dele no Palmeiras está se encerrando. E que a gente vai ter que aceitar logo mesmo, que esse ciclo de fato fechou. E que teremos que procurar novos ares, tá? Não tô dizendo que o Palmeiras vai demitir o Abel, que o Abel vai pedir as contas. Não, mas eu acho que a gente tá sentindo isso. Até nas coletivas. Hoje ele é arrogante, hoje ele fala o que ele quer falar de forma que às vezes até machuca o outro que tá ali do outro lado escutando, que tá só trabalhando. Eu sei que tem jornalistas que merecem sim tomar uma, mas tem outros que não merecem, tá? E o Abel vem sendo arrogante num nível que quando ele chegou aqui, Cássia, parava para assistir as coletivas dele. Dava orgulho de ver ele falando. Nossa, ele dava uma aula, não era uma coletiva, era uma aula. E eu nunca tive paciência de escutar coletiva de ninguém, mas as coletivas do Abel eram uma aula. Hoje é um saco. Hoje é insuportável assistir o Abel. Ele acha que ele é o único certo, que o Palmeiras, né, que o jeito dele treinar, que tudo que ele faz está 100% correto. Minimamente ele assume as responsabilidades. Ele prefere dar uma patada num jornalista e ficar a coletiva inteira ainda cutucando aquela patada que ele deu naquele jornalista lá atrás, tá? Então, enfim, eu só quis mesmo fazer essa reflexão, trazer aqui pra vocês. O vídeo até ficou longo, não era pra ter ficado longo assim, mas eu queria que vocês refletissem comigo, o Abel de 2022 e o Abel de 2024, para que depois vocês não fiquem, tá pegando no pé. Não, gente, ninguém tá pegando no pé. Nós só estamos comentando aquilo que nós estamos vendo. E isso é um fato, isso aconteceu. Eu presenciei, ninguém me contou. Eu estive lá no CT. Eu vi um Abel saindo de lá 9h30 da noite, sorrindo, tranquilo, de boa. Eu sei que tem trabalhos que são cansativos, mas 3 milhões, Abel? 3 milhões? Gente, nós não estamos falando de um salário mínimo, não. 3 milhões, tá? Pro Abel. E a comissão? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Vejo vocês até mais. Avante, palestra.